A dor persistiu durante a minha visita ao museu e atingiu um crescendo nas horas seguintes, até que, ao chegar ao hotel, me deixei cair na cama e ali fiquei deitado, a fixar o teto, quase imobilizado num transe de supremo mal-estar. Viva, amigos do YouTube, trago-vos de novo um livro. Obrigada por acederem ao meu canal e verem este vídeo até ao fim. E o livro é um livro de memórias de um tempo de depressão de um escritor bastante conhecido que vocês já devem ter ouvido falar, William Styron, do livro A Escolha de Sofia, que é o livro mais famoso dele e que deu um filme. O livro chama-se Visível Escuridão. Isto passa-se quando o autor tem cerca de 60 anos, é escrito em 1990 e, portanto, numa altura bastante complicada para ele, em que se defronta, de alguma forma, subitamente, com uma depressão. E ele vai escrever o que é que, enfim, se passa para nos tentar fazer entender o sofrimento muito difícil de explicar de quem tem uma doença psicológica desta estirpe. Os sintomas são vários, como ele próprio enuncia. Angústia, ansiedade paralisante, confusão, falta de concentração mental, lapsos de memória, espécie de lucidez nas primeiras horas do dia, acumulação de tristeza durante a tarde e a noite, pânico, desfazamento, sem reação, sem prazer, resposta em monossílabos, dor parecida com a sufocação. A cognição é substituída por uma angústia real e ativa. Este autor, que viveu desde 1925 até 2006, passa por toda esta fase, com certeza com o sintoma mais comum que toda a gente sabe, que é as insónias, uma dificuldade em dormir, apenas recorrendo aos medicamentos bastante fortes, como a Alcione, o diazepam, etc. E ele não sabe exatamente porque é que lhe aparece a depressão. A razão específica é muito confusa e provavelmente para toda a gente. Ele fala que recorria à bebida, o álcool ajudava-o a escrever. Embora na altura em que escrevesse não bebia, mas para imaginar, para pensar, para elaborar fantasias, o álcool era um ajudante, uma ferramenta muito importante. E ele fala não só dele, como muitos escritores, e que todos nós sabemos, enfim, que recorrem também essa substância como para aumentar a imaginação e o discernimento, porque realmente muda a forma de pensar e a forma de estar, isso não há dúvida nenhuma, e certo tipo de inibições são aplacadas e a imaginação pode fluir com muito mais velocidade, assim como as drogas também proporcionam isso. Entretanto, o organismo dele saturou e teve que deixar de beber. É engraçado que eu fiz um vídeo sobre bebida e o tabaco, eu não consigo beber, sou completamente intolerante, e ele, pelos vistos, mas isto deve ser de alguma forma genético, portanto eu nunca poderia recorrer ao álcool por condições especiais, únicas, mas ele, a partir de uma certa altura, provavelmente esta intolerância ao álcool
que eu provavelmente tenho de nascença, no meu caso, e outras pessoas, ele surgiu-lhe por volta dessa idade. Eu não tenho que deixar de beber, porque o organismo já não conseguia aceitar, o fígado já não conseguia sintetizar aquela substância. E ele pensa que, não tendo o álcool como substituto, como barreira da ansiedade e da angústia, a depressão efetivamente saltou fora, não teve mais travão e, enfim, foi uma tragédia na vida dele. Ele recorreu a médicos, os médicos pouco ajudaram, os médicos deram-lhe medicamentos errados, que ainda lhe faziam pior, até retenção urinária, enfim, outros sintomas, inclusivamente de pensamentos suicidas, e a mulher Rose é que foi realmente o apoio melhor que ele teve durante esta fase. Por fim, já estava muito desesperado, com pensamentos suicidas recorrentes, e decide se internar. E, por incrível que pareça, funcionou. Num hospital ele conseguiu ser curado. Mudaram-lhe a medicação, fizeram determinadas atividades e ele conseguiu superar. O que não conseguiu muitos escritores, e ele fala neles, alguns eu já sabia, que por fim, enfim, deram um tiro na cabeça ou outras coisas e acabaram por se matar. Porque a dor que é infligida pela depressão é de tal maneira forte, insuportável, que a vida é um fardo. E não conseguindo superar essa fase, toda aquela dor, é muito complicado viver. As razões para a depressão ainda não se sabe bem porquê. Mas porque a vida é difícil. Há pessoas que têm vidas imensas, muito difíceis, mas nunca caem nessa situação. Há vidas incríveis que são de verdadeiras tragédias e as pessoas vão sempre para a frente e conseguem sempre dar a volta. E ficam tristes, todos nós ficamos tristes. Uma coisa é a tristeza transitória, mas pronto, no fundo também a felicidade é uma escolha. Somos nós a escolher sermos felizes. Não podemos estar à espera que tudo seja como nós queremos. Portanto, é uma postura de vida. Mas a depressão surgindo já não é propriamente uma escolha e torna-se muito complicado lidar com essa situação. Eu já tinha lido um livro, há vários, um deles está aqui no canal, sobre esta doença. É uma doença que me intriga, que de alguma forma surgem interrogações, e por isso li o livro, e também por ser memórias, que eu aprecio muito as memórias. Mas ele escreve muito bem, mas é um livro é bastante triste, mas enfim, acaba bem, o que é muitíssimo agradável. Confesso que depois, ao ler o livro, comecei a ficar um bocadinho acabrunhada pelo sofrimento que ele perpassou. Mas, seja como for, ele explicou muito bem e de uma maneira muito bem explanada e límpida para os escritores, para os leitores. Ou seja, ele é um escritor realmente muito bom. Eu não li A Escolha de Sofia, mas presumo que seja um bom livro na medida em que foi escolhido para o cinema. Seja como for, se gostam destes temas um bocadinho mais obscuros, um bocadinho mais tristes, se querem perceber ou se querem ler memórias de um bom escritor, realmente recomendo William Styron, Visível Escuridão. Beijinhos, até à próxima!